para ajudar vocês a entender vetores no espaço, eu peguei aqui uma caixa de sapato que eu vou preparar para ser o nosso espaço tridimensional. Então, um dos lados aqui no canto, esse lado aqui, vai ser o nosso eixo X. Essa linha ali no fundo vai ser o eixo Y. E essa linha na vertical aqui será o eixo Z. Tá? Então temos agora os três eixos. Além disso, são medidas importantes. A projeção no plano horizontal. Eu desenhei aqui uma linha horizontal. Vou colocar aqui uma vareta que representa então, essa projeção no plano horizontal. Essa projeção no plano horizontal, nos nossos exercícios, vai ser representada pela letra D minúsculo. E o módulo do vetor, que vai ser representado pela letra D minúsculo, é uma linha reta que começa lá no fundo da caixa. Vamos tirar então a projeção horizontal. E vai até a extremidade superior na outra ponta da caixa. Então, isso é o módulo do vetor. É uma diagonal que atravessa a caixa. Quando começa no canto inferior esquerdo lá do fundo e termina no canto superior direito da parte da frente da caixa. Então, esse é o vetor, é o módulo do vetor. Além disso, nós temos dois ângulos importantes. O azimute vai ser medido no chão entre o eixo X e a projeção horizontal, que vai ser representado pela letra D minúscula. Então, esse azimute é representado pela letra θ. E o ângulo de colatitude, que vai ser representado pela letra φ, que daí eu tenho que ter essa ideia assim, eu tenho o módulo, e eu vou medir o ângulo de azimute entre o eixo Z e o módulo do vetor ali. Então, é um vetor medido no espaço. Para entender o ângulo de azimute, é importante eu ter a noção de um plano que atravessa a minha caixa. Começa lá no fundo, na borda do eixo Z, e termina aqui na frente. Então, está aqui essa linha vermelha, que representa esse eixo. Então, eu tenho um plano que eu vou chamar de plano ZD. Eu tenho o vetor D, a projeção horizontal D minúsculo lá embaixo. Então, esse plano aqui que eu desenhei, que atravessa a caixa, começa lá no fundo e termina nessa borda aqui, é um plano importante para depois, nas explicações, entender algumas equaçõezinhas. As equações dos vetores no espaço são as equações da trigonometria, ou seja, é Pitágoras, é a definição de seno, cosseno e tangente. Então, não tem matéria nova muito difícil nisso, só que precisa entender a ideia da caixa para poder aplicar corretamente essas equações. O espaço tridimensional. Agora eu vou tentar mostrar no slide aquilo que eu acabei de apresentar na caixa de sapatos sobre espaço. Então, aqui está representada uma caixa. Nessa caixa eu vou representar o X, que é a projeção horizontal sobre o eixo X. Ele estaria naquele canto lá. O Z, o Y, que é a projeção horizontal no eixo Y. O Z, a projeção vertical sobre o eixo Z. O D, projeção horizontal no plano XY, uma linha laranja. O D maiúsculo, que é o módulo vetor, então uma linha verde, que vem do encontro dos três eixos até o canto superior oposto. O ângulo de azimute, que é medido entre o eixo X e a projeção no plano XY. E o ângulo de colatitude, também chamado de ângulo polar, que é medido entre o eixo Z e o módulo do vetor. Então, qualquer situação, eu tenho três notações de apresentar os vetores no espaço, que vão usar 3 destas 7 medidas possíveis. Então, primeiro, vamos entender o plano XY, que seria o chão da caixa, que está representado ali. Então, nesse plano XY, eu tenho um triângulo retângulo
formado pela projeção no plano XY, o D minúsculo, o eixo X e a linha oposta ao eixo Y. Então, isso me permite calcular a projeção no plano XY, que é o D minúsculo, usando Pitágoras. Então, D minúsculo vai ser igual ao x ao quadrado mais y ao quadrado. Também me permite calcular o ângulo de azimuth usando as funções trigonométricas. Então, a tangente do ângulo de azimuth vai ser o y dividido pelo x. O seno do ângulo de azimuth vai ser o y dividido pelo d minúsculo. E o cosseno do ângulo de azimuth vai ser o x dividido pelo d minúsculo. No plano ZD, que é aquele plano que eu coloquei antes na caixa, atravessado, começa lá no eixo Z e termina na aresta oposta, ele me permite calcular o módulo do vetor. Para calcular o módulo do vetor D maiúsculo, vai ser o D minúsculo dividido pelo Z. Eu também, como D minúsculo é x ao quadrado mais y ao quadrado, uma outra maneira de calcular o módulo do vetor é D maiúsculo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Também nesse plano ZD, eu posso calcular o ângulo de colatitude. Para calcular o ângulo de colatitude, eu vou usar as definições de seno, cosseno e tangente. Então, a tangente da colatitude vai ser o D minúsculo dividido pelo Z. O seno do ângulo de colatitude vai ser o D minúsculo dividido pelo módulo do vetor. E o cosseno do ângulo de colatitude vai ser a projeção no eixo Z dividido pelo módulo do vetor. Então, essas são as equações que eu vou usar para resolver problemas relacionados com vetores no espaço, para fazer conversões de uma notação para outra notação. No próximo slide, nós vamos apresentar as notações usadas para representar vetores no espaço. Coordenadas espaciais. Há três maneiras de eu apresentar um vetor no espaço. Primeira forma são as coordenadas cartesianas. Nas coordenadas cartesianas, o vetor é apresentado na forma v igual a xi, yj, zku. Então, quando o vetor é apresentado em coordenadas cartesianas, vocês vão tomar conhecimento de suas projeções sobre os eixos x, y e z. Então, o x, o y e o z são as respectivas projeções, e J e K são os vetores unitários nas direções dos três eixos. E U é a unidade medida da grandeza física representada pelo vetor. Então, se o vetor representar uma força, o U vai ser Newton, ou grama-força, ou quilograma-força. Se o vetor representar um deslocamento, o U vai ser quilômetros ou metros. Se for uma velocidade, a unidade medida pode ser o quilômetro por hora ou o metro por segundo. Segunda maneira de apresentar o vetor são as coordenadas cilíndricas. Neste caso, o vetor é apresentado na forma vetor igual a d, unidade medida, ângulo de azimuth e z, unidade medida. O d minúsculo, então, já sabemos, é a projeção no plano xy, o ângulo de azimuth é o θ, e o z é a projeção sobre o eixo z. Então, essas são as três informações para você receber quando eu passo o vetor em coordenadas cilíndricas. A terceira maneira de apresentar o vetor são as coordenadas esféricas. Neste caso, o vetor é apresentado na forma módulo, unidade de medida, ângulo de azimuth e ângulo de colatitude. Então, isso quer dizer, se eu apresentar para vocês um vetor em coordenadas esféricas, vocês vão tomar conhecimento do módulo, do ângulo de azimuth e da colatitude. E a partir dessas três informações, devem calcular as outras quatro para poder apresentar o vetor em coordenadas cartesianas e em coordenadas cilíndricas. Aplicação 1. Dado o vetor em coordenadas cartesianas, força igual a 55I, 60J e 40K newtons,
Escreva este vetor em letra A, coordenadas cilíndricas e letra B, coordenadas esféricas. Então, é um exercício de transformação de coordenadas. Para fazer isso, primeiro eu vou começar a avaliar o que eu tenho. Como eu tenho coordenadas cartesianas, sabemos que o x vale 55, o y vale 60 e o z vale 40 newtons. Primeiro passo, eu vou calcular a projeção no plano XY. Quer dizer, eu vou calcular o f minúsculo. F minúsculo vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ser 55 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 55 ao quadrado, 3.025. Então, o f vai ser 3.025. 6 vezes 6 é 36, então 60 ao quadrado, 3.600. Então, 3.025 mais 3.600, o f vai ser raiz de 6.625. Então, raiz de 6.625, 81,394 newtons é a projeção no plano XY. Agora eu vou calcular o módulo do vetor, o módulo da força. Então, o F maiúsculo vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. 55 ao quadrado mais 60 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, já calculei, 55 ao quadrado é 3.025, mais 60 ao quadrado é 3.600, mais 40 ao quadrado é 1.600. Então, temos aqui 3.025 mais 3.600 mais 1.600, 8.225. Então, a força é a raiz de 8.225. Então, tirando a raiz, eu vou descobrir que o módulo da força é de 90,692 newtons. Terceiro passo, calcular o ângulo de azimuth. Vou trabalhar com a tangente. A tangente do azimuth é o y dividido pelo x. Portanto, a tangente do azimuth vai ser 60 dividido por 55. 60 divide por 55 vai dar 1,0909 dízima periódica. Segunda função, tangente. Então, o ângulo de azimuth vai ser de 47,49 graus. Agora, calcular o ângulo de colatitude. A tangente da colatitude vai ser a projeção no plano XY dividido pela projeção no eixo Z. O F minúsculo dividido pelo Z. Então, vai ser 81,394 dividido por 40. 81,394 dividido por 40 igual. Então, a tangente do ângulo vai ser 2,03485. Segunda função, tangente. O ângulo de colatitude vai ser de 63,83 graus. Agora eu posso responder o item A. Em coordenadas cilíndricas, o vetor é força igual a projeção no horizontal, 81,4 newtons, azimuth 47,5 graus e projeção no eixo Z continua 40 newtons. Então, em coordenadas cilíndricas, a força vai ser 81 newtons, 47 graus e 40 newtons. Item B, em coordenadas esféricas, o vetor é... Então, aqui eu vou ter que apresentar o módulo, que foi 90,7 arredondado, newtons, o azimuth 47,5 graus e a colatitude 63,8 graus arredondado. Então, em coordenadas esféricas, o vetor é 90 newtons, 47,5 graus, 63,8 graus. Aplicação 2.
Dado vetor em coordenadas cilíndricas de deslocamento igual 400 metros, 58 graus, 300 metros. Escreva este vetor em A. Coordenadas cartesianas, B. Coordenadas esféricas. Então, como ele está dado em coordenadas cilíndricas, eu sei que a projeção no plano XY é 400 metros, o azimuth é 58 graus e a projeção no eixo Z é de 300 metros. Então, posso calcular a projeção no eixo X. A projeção no eixo X, eu peguei a definição cosseno do azimuth igual a x dividido pela projeção no plano XY, e eu tenho que x vai ser d vezes o cosseno de azimuth, ou seja, a projeção no eixo X vai ser 400 vezes cosseno de 58 graus. Então, 58 graus cosseno 0,529919. Então, o x vai ser 400 vezes 0,529919. Então, vezes 400. A projeção no eixo X vai ser de 211,97 metros. Calcular a projeção no eixo Y. Mesma situação, isolei o Y na definição de seno. Então, Y vai ser D vezes a projeção D, que é a projeção no plano XY, vezes o seno do azimuth. Ou seja, Y vai ser 400 vezes o seno de 58. 58 seno 0,84804, então o y vai ser 400 vezes 0,848048 vezes 400, y vai ser 339,22 metros. Calcular o módulo do vetor. Então, o módulo do vetor é a projeção no plano x, y ao quadrado, mais a projeção no eixo z ao quadrado. Ou seja, o módulo ao quadrado vai ser 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. 400 ao quadrado vai ser 160.000, 300 ao quadrado vai ser 90.000. Então, eu vou ter que o módulo vetor é a raiz de 160.000 mais 90.000, ou seja, é a raiz de 25.000. Então, a raiz de 25.000 é, aliás, 25.000 não, 250.000. A raiz de 250.000 é 500. Então, ali eu estava trabalhando com o clássico triângulo de Pitágoras, 3, 4, e a hipotenusa é 5. Por fim, calcular o ângulo de colatitude. A tangente do ângulo de colatitude é a projeção no plano XY dividido pela projeção no eixo Z. A projeção no plano XY é dada no exercício, é 400 metros. A projeção no eixo Z é 300. Então, 400 divide por 300, vai dar a dízima periódica, 1,3333. Apertando, então, segunda função tangente, eu descobri que o ângulo é de 53,13 graus. Então, agora eu conheço as 7 grandezas para apresentar vetores no espaço. Aí eu posso escrever item A. Em coordenadas cartesianas, o vetor vai ser deslocamento igual 212i, que é o 211,97 arredondado para 3 algarismos, mais 339j, mais 300k metros. E a pergunta B, em coordenadas esféricas, o vetor é deslocamento igual módulo do vetor 500 metros, nós calculamos, 58 graus ângulo de azimuth foi dado e 53,1 graus o ângulo de colatitude foi calculado. Então, tem agora o vetor também em coordenadas esféricas. Aplicação 3. Dado vetor em coordenadas esféricas,
força igual a 75 gramas força, 32 graus, 64 graus, escreva este vetor em coordenadas cilíndricas e em coordenadas cartesianas. Em coordenadas esféricas, sabemos que o módulo é 75 gramas força, o azimuth é 32 graus e a colatitude é 64 graus. Então, para calcular a projeção no plano XY, eu vou usar a definição de seno. Então, a projeção no plano XY vai ser o módulo vezes o seno da colatitude, ou seja, 75 vezes o seno de 64. 64, o seno é 0,898794, então a projeção no plano XY vai ser 75 vezes 0,898794, vezes 75, então a projeção no plano XY vai ser de 67,41 gramas força. A projeção no eixo Z vai ser módulo vezes o cosseno da colatitude, ou seja, a projeção em Z vai ser 75 vezes o cosseno de 64. Então, 64 cosseno 0,438371. Então, a projeção em Z vai ser 75 vezes 0,43 vezes 75. A projeção em Z vai ser de 32,88 gramas força. A projeção no eixo X. X vai ser a projeção no plano horizontal, plano XY, vezes o cosseno do azimuth. Então, vai ser 67,41 vezes cosseno de 32. Cosseno de 32 é 0,84804809. Então, vai ser 67,41 vezes 0,84. Então, isso aqui vezes 67,41. E eu vou ter que a projeção no eixo X vai ser de 57,17 gramas força. A projeção no eixo Y vai ser a projeção horizontal vezes o seno do azimuth. Então, aqui eu tenho que corrigir F minúsculo. Ou seja, vai ser 67,41 vezes o seno de 32 graus. Então, a projeção em Y vai ser 67, 32 seno, 52,9919, vezes 67,41, 35,72 gramas força é a projeção em Y. Então, agora, item A, escrever em coordenadas cilíndricas o vetor. Então, em coordenadas cilíndricas, a força vai ser de 67,4 gramas força, o azimuth continua 32 graus, e a projeção em Z é 32,9 gramas força arredondado. Em coordenadas cartesianas, a força será 57,2, que é a projeção no eixo X, 35,7 J, que é a projeção no eixo Y, e 32,9 K, que é a projeção no eixo Z. Isso tem tudo em gramas força.